Da tribuna da Câmara, o deputado Carlos Jordi registrou a libertação do deputado Daniel Silveira, que foi preso a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal por palavras em um vídeo. Jordi lembrou que a Câmara permitiu a prisão de Silveira e disse: "Infelizmente, esta casa se curvou ao Supremo Tribunal Federal diante de uma demonstração totalitária de ministros do STF." O deputado lembrou as muitas irregularidades do inquérito e da prisão, enumerando a violação ao sistema acusatório, o desrespeito à imunidade parlamentar, a irregularidade da prisão em flagrante, a inexistência de crime inafiançável e a revogação da Lei de Segurança Nacional. Jordi apontou: "O que houve foi um crime de opinião. Por crime de opinião, em tempos como este, é demasiadamente preocupante ainda termos presos políticos." O deputado Carlos Jordi questionou a censura a Silveira e disse: "Decidiu também que ele não pode ter acesso às suas redes sociais. Ele não pode ter acesso às suas redes sociais, ou seja, é um representante do povo sem voz. Um representante do povo sem voz." O deputado questionou: "É fato muito curioso que a decisão de Alexandre de Moraes venha num momento em que a Corte Interamericana de Direitos Humanos faz questionamentos sobre a arbitrariedade da prisão de Daniel Silveira. Enfim, esperamos que essa injustiça possa ser corrigida muito em breve." O questionamento feito pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mencionado pelo deputado, é parte do processamento de uma entre muitas representações apresentadas a essa Corte Internacional contra o ministro Alexandre de Moraes. Em inquéritos secretos, o ministro promove uma perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Mais recentemente, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF e do TSE. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, ontem nós vimos um fato que há muito era esperado por todos aqueles que defendem a democracia. A revogação da prisão do deputado Daniel Silveira. Uma prisão inconstitucional, ilegal, arbitrária, que inclusive teve o endosso dessa casa. Infelizmente, essa casa se curvou ao Supremo Tribunal Federal diante de uma demonstração totalitária de ministros do Supremo Tribunal Federal. Ela é inconstitucional, essa prisão, porque ela é fruto de um inquérito inconstitucional. Nosso sistema acusatório não permite que o judiciário instaure de ofício inquéritos. Quem faz isso é a polícia judiciária. Cabe ao judiciário julgar e ao Ministério Público acusar. Ela é inconstitucional, pois violou o artigo 53 da Constituição, que determina que deputados e senadores são invioláveis penal e civilmente por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. E quando o legislador colocou quaisquer, ele diz que não há nenhuma exceção às suas palavras, opiniões e votos. E cabe ao Conselho de Ética fazer qualquer juízo de valor sobre as palavras, opiniões e votos de um parlamentar. Ainda que ele
pudesse estar cometendo crime, ele não comete na qualidade de um deputado federal. E isso não se restringe à tribuna, não se restringe à Câmara dos Deputados, mas sim a qualquer situação que esteja em ofício da função de deputado federal. O parágrafo 2º também do mesmo artigo foi violado, pois determina que deputados e senadores, após diplomados, não podem ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Não houve crime inafiançável e todos aqui sabem disso, pois o rol de crimes inafiançáveis é taxativo na Constituição Federal. E não houve nenhum desses crimes supostamente cometido pelo deputado Daniel Silveira. O que houve foi um crime de opinião. Crime de opinião. E em tempos como esses, é demasiadamente preocupante ainda termos presos políticos. E ela é ilegal porque desde o momento que a Lei de Segurança Nacional, que foi o que embasou a prisão de Daniel, foi revogada, ocorre o Instituto do Abolitio Criminis e ocorre a extinção de punibilidade. E Daniel não foi agora sua prisão revogada com base nisso. Alexandre de Moraes simplesmente mudou a sua prisão para medidas cautelares, inclusive de ele não poder ter acesso aos outros investigados nesses inquéritos inconstitucionais e também que ele não possa ter acesso às suas redes sociais. Para concluir, senhor presidente. Ok, depois do deputado... Desculpe, para concluir, o deputado ainda estava na tribuna. E ele não pode ter acesso às suas redes sociais, ou seja, um representante do povo sem voz. Um representante do povo sem voz. E é fato muito curioso que a decisão de Alexandre de Moraes venha no momento em que a Corte Interamericana de Direitos Humanos fazia questionamentos sobre a arbitrariedade da prisão contra Daniel Silveira. Enfim, esperamos que essa injustiça possa ser corrigida muito em breve. Quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, são profundas e muito também indignadas sobre um estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conestado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda e geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa putaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto. O inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos, e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade, estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade, de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam, isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado em primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência, não interessa a mínima. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, não prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, eles vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto, principalmente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição, e eles não é uma questão, é um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem, certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades
hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as providências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um Estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades e pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. E eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender as famílias, estão dizendo porque a família também faz coisa errada, tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias de empreiteira, tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado democrático de direito no Brasil enquanto viger esse tipo de conduta e de inquéritos e portarias do Supremo Tribunal Federal.